Olá! Bem-vindo à nossa última aula do módulo 1 do curso Mestre do Japonês. Nesse encontro, você vai aprender a como perguntar se a pessoa gosta ou não gosta de alguma coisa. E com isso você verá algumas palavras mais comuns do japonês. E com isso a gente fecha o primeiro módulo também com informações que servem para complementar a nossa autoapresentação. Então nós vimos lá no início do curso uma autoapresentação e que essa expressão pode estar nesse contexto. Então você pode falar o seu nome, pode falar a sua idade, qual é a sua ocupação e o que você gosta de fazer. E com isso a gente completa o primeiro ciclo de ensino de língua japonesa. E aí, rolou interesse? Então vamos lá! Nihongo no Meijin, o mestre do japonês. Na nossa sétima lição, a gente vai perguntar sobre o apreço, ou seja, sobre o gosto da pessoa em relação a alguma coisa. Para isso, a gente vai precisar de uma estrutura, né? A gente vai usar a estrutura ga, suki desu ka, が好きですか né? Ga, suki desu ka, vejam que eu separei aqui em cima só para uma questão didática, tá, gente? No japonês a gente escreveria isso tudo junto, então seria ga, suki desu ka tudo junto. Mas para ficar mais fácil, a gente tem o ga, que vai ser a partícula, suki, que vai ser o gostar, o des vai ser o verbo e o ka é a pergunta, né? É como se a gente tivesse a marca da pergunta. Então, você gosta de... E aí a gente coloca o que a gente vai perguntar. が好きですか E aí a gente tem a nossa primeira palavra, ó. Ice cream, ice cream, né? アイスクリーム Ice cream, né? Vem de ice cream, né? Do inglês, que significa sorvete, tá? No nosso material, vocês vão ver que ele vai estar, né, em hiragana, nesse primeiro momento, mas é uma palavra estrangeira, então por isso ela é escrita em katakana, de verdade, no dia a dia. Aonde em katakana a gente precisa ressaltar que os prolongamentos, ou seja, aquelas sílabas que demoram mais tempo, a gente não vai escrever nem com i nem com o depois, né? A gente vai escrever com esse tracinho. Então esse tracinho após a sílaba indica o prolongamento, né? Mais tempo daquele som. Então aisukurimo, né? A gente prolonga esse ri, né? Depois do ku. Então rimo, né? Aiskurimo, né? Que é o ice cream, né? アイスクリーム É a forma japonesa ou a japonesada de falar ice cream, né? Então aqui a gente tem, ó, ice cream ga suki desu ka, né? Então ela está perguntando para alguém. Aqui está escrito em katakana embaixo e o restante em hiragana, como deve ser feito. Mas eu botei em hiragana em cima do katakana para que vocês possam ler, caso vocês ainda estejam no momento de alfabetização em hiragana ou katakana. Hai suki desu. はい好きです Hai suki desu. Que vem a ser hai suki desu? Hai a gente já viu que é sim, né? Suki desu significa gosto, né? Então é do meu apreço tal coisa, né? Então faz do meu apreço tal はい coisa. 好きです Então o rapaz respondeu: Hai suki desu. Hai suki desu. A outra possibilidade é que você venha não gostar de alguma coisa, né? Então você pode falar いいえ好きではありません Iie suki de wa arimasen, né? Iie suki de wa arimasen, que significa não, eu não gosto, né? Não é do meu apreço. Então, Iie suki de wa arimasen. O de wa arimasen nós já vimos que é a forma negativa de falar o des, né? Então, enquanto des é a afirmação, de wa arimasen vai ser a negação. Então, suki de wa arimasen. いいえ好きではありません E aí a gente vai aprender algum vocabulário, né, para que a gente possa agora transpor, né, aquela expressão, né, utilizando outros termos, né, para que a gente possa perguntar num diálogo inicial com as pessoas, né, o que elas gostam, o que elas, né, no caso, não gostem, né, para entender quais são os seus apreços. 物語 Monogatari. Monogatari nada mais é do que conto ou historinha, né? Então, se a pessoa gosta de histórias, né, como se história infantil, né, ou histórias no geral, folclóricas, né, ela pode usar o termo monogatari, monogatari. 物語買い物 Kaimono, kaimono significa compras. Kai vem de kaimasu, que é o verbo comprar. Mono é coisa, né? Então é tipo
fazer compras, né? Ou de fazer, né? Coisas de fazer compras, né? Então é a ideia de comprar. 買い物、食べ物、 Tabe vem do verbo tabemasu, que é o verbo comer. Então, tabemono vira comida, né? Então, a gente está aqui criando. Ó. Então, a pessoa já pode falar, tabemono ga suki desu. Tabemono ga suki desu. Eu sou uma pessoa que adoro comer. Então, tabemono ga suki desu. 食べ物、本、 Então, aqui a gente tem a palavra hon. Lá na primeira lição, nós vimos que eu comentei, né, que Nihongo, esse hon significa base ou significa origem, mas também podia significar livro, né? Então, hon, se a pessoa gosta de livro, ela vai falar hon ga suki desu. 本、 A próxima palavra é アニメ、 anime, né? A palavra anime, né, ou animação, né? Como a gente utiliza, né, no dia a dia, no português a gente acaba falando anime, né? A gente bota um acento nesse E final. Mas no japonês o acento ou fica no A ou fica no Ni, tá? Então a gente pode falar anime, como ela falou no áudio, ou a gente pode falar anime, que aí se remete a animation, né? A animação, que vem do inglês. アニメ、 A próxima palavra é 漫画、 mangá. Mangá é história em quadrinho, né? Em português, a gente utiliza mangá como um estilo de histórias em quadrinho vindas do Oriente, né? Normalmente do Japão, mas pode ser também de outros locais. Mas para o japonês, toda história em quadrinho, né? Poderia ser até Turma da Mônica, né? Seria também mangá. Mangá. 漫画、ドラマ、 Dorama. Dorama é série de televisão, né? A gente também utiliza esse termo para quando a gente se refere a séries orientais, né? Então a gente também fala dorama, né, para séries orientais, como se fosse um estilo à parte, né? Mas para o japonês dorama é qualquer tipo de série de televisão. ドラマ、 E também vem do inglês, né, de drama. 音楽、 Ongaku. Ongaku significa música. A gente viu o profissional que trabalha com música, que é o músico, né? Ele se chama ongakuka. E aqui, ongaku é a palavra música. Então, se você quiser falar que gosta de música, como é que você falaria? Ongaku ga suki desu, né? Se você não gosta de música, o que eu acho pouco provável, você falaria ongaku ga suki de wa arimasen. Ongaku ga suki de wa arimasen. A gente vai ver depois que a gente também poderia utilizar ongaku wa suki de wa arimasen. Ongaku wa suki de wa arimasen. A gente pode trocar em alguns casos o ga pelo a, né? Principalmente quando a gente está utilizando uma oração na negativa, tá? Mas a gente vai ver detalhes disso mais à frente porque isso já é um pouco mais complexo. 音楽、外国語、 Gaikokugo. Gaikokugo nada mais é do que línguas estrangeiras, né? Ou língua estrangeira. O go a gente viu em Nihongo, que go significa língua, né? Gaikoku. Gaikoku significa estrangeiro. Então, Gaikoku-jin, por exemplo, seria uma pessoa estrangeira. Gaikoku-go significa língua estrangeira. Então, se você gosta de estudar línguas, né, e por isso você está estudando provavelmente o japonês, né, você pode falar que Gaikoku-go ga suki desu. Gaikoku-go ga suki desu. 外国語、ゲーム、 A palavra gemo, né? Gemo, ela é escrita em katakana, mas vocês vão ver que aqui do lado está em hiragana para que vocês possam ler, caso vocês ainda não tenham aprendido o hiragana, ou katakana. E ela significa jogo, né? Vem de game, né? Do inglês. Então, gemo, a gente vai prolongar mesmo o som. ゲーム、プレイステーション、 Ah, essa palavra vocês já devem ter escutado se vocês jogam videogame, né? Então, PlayStation, né? Vai falar PlayStation, né? PlayStation. A gente prolonga esse T aqui, né? PlayStation. E o su aqui antes do T, ele pode ser meio que apagado, meio que um S mesmo. PlayStation, né? A gente pode apagar um pouco o som do su ali, né? プレイステーション、 Ela quase não pronuncia o som do su ali no meio, né? コンピュータゲーム、 Bom, e obviamente, computer game vai ser
PC game, né? O jogo de computador, né? Então tem gente que gosta mais de jogo de computador do que jogo de videogame, né? De console. Então já vai poder falar. Computer game ga suki desu, né? Computer game ga suki desu ka? Aí a pessoa fala, hai, suki desu. Computer game ga suki desu, né? E importante aqui na transliteração, que é no sistema da romanização, apesar de em português a gente escrever M antes de P e B, para quando a gente estiver romanizando, né, a gente está transformando as letras japonesas em letras romanas, a gente vai continuar utilizando o N, tá? Porque é em referência à letra deles, né? Inclusive para que vocês possam também utilizar no computador na hora de escrever e não se confundam. Computer game. Kuruma. Kuruma. Kuruma significa carro. Então tem aquelas pessoas que são aficionadas por carro, né? Ela já pode falar Kuruma ga suki desu. Kuruma ga suki desu. Kuruma. Benkyou. Benkyou. Benkyou significa estudo, né? Então aquelas pessoas que gostam de estudar, né, podem falar Benkyou ga suki desu. Benkyou ga suki desu. E aquela pessoa que não é muito fã de estudo já pode também falar Benkyou ga ou Benkyou wa suki de wa arimasen. Benkyou ga suki de wa arimasen. Ou Benkyou wa suki de wa arimasen. E aí, gostou dessa lição? Essa é a nossa última lição do módulo 1. E a partir daqui a gente entra num novo módulo com nova estrutura e tem uma pegada um pouco diferente. Mas aqui a gente introduziu os sons da língua japonesa para que vocês se acostumem a utilizar o hiragana e entendam um pouco de como funciona a estruturação de uma frase, de uma oração em japonês. Espero que tenham gostado e até a próxima. Mata kondo! E aí, gostou desse encontro? Quer ter mais informações? Você pode entrar no nosso site didaticasimplificada.com.br. Lá você também pode encontrar o material didático desse curso disponibilizado de forma gratuita no formato de e-book. Caso você queira adquirir o nosso material para patrocinar o nosso desenvolvimento e as nossas criações, nós também temos lá disponíveis os livros para comprar. Ficou com interesse? Compartilha com seus colegas. Vem estudar japonês.